Pode ir. O OBSAN, ou Undefined Behavior Sanitizer, é uma ferramenta usada em C e C++ para detectar comportamentos indefinidos. São situações onde a linguagem não especifica exatamente o que deve acontecer. Isso pode levar a resultados errados, bugs difíceis de rastrear ou falhas de segurança. Exemplos comuns são estouros de inteiros, operações inválidas com enums, shifts fora dos limites ou conversões estranhas entre tipos. O OBSAN intercepta esse tipo de erro em tempo de execução e mostra mensagens claras no terminal, indicando o tipo de problema, o arquivo e a linha onde ocorreu. Os pontos positivos incluem a capacidade de detectar erros sutis que normalmente passariam despercebidos, como overflows com sinal. Ele é fácil de usar, basta compilar com a flag "-fsanitize" igual a undefined e ajuda bastante na depuração e na melhoria da segurança do código. Por outro lado, ele pode deixar o programa mais lento, já que adiciona verificações extras, e só detecta erros que realmente acontecem durante a execução, então depende da cobertura dos testes. Além disso, ele não cobre tudo. Por exemplo, vazamentos de memória precisam de outras ferramentas de sanitizer para serem detectadas. Dessa forma, o grupo recomenda o uso do BSAN como ferramenta de analisador dinâmico de código em C, principalmente pela sua facilidade de uso e pelo fato de ser uma ferramenta já nativa do GCC. Aqui temos um exemplo rápido, mostrando a facilidade de uso e alguns erros detectados em termos de execução nesse arquivo de teste que escrevemos. Como podemos ver, os testes que escolhemos foram overflow de inteiro, underflow de inteiro, um shift inválido, um maior que o tamanho do int atribuído, a variável não inicializada, o ponteiro nulo, que depois é atribuído com valor, o ponteiro não inicializado, que não aponta para nada, um cast inválido e um enum fora dos limites, que a gente botou 5, mas o enum definido lá em cima é só de 3 elementos. Então, para rodar isso aqui é muito simples. É só você passar a tag do fsanitize igual a undefined, vai criar o executável. E depois de rodando esse executável, a gente vê aqui os erros gerados. Então, ele detectou aqui um erro de overflow, um erro do underflow, um shift. Aí aqui a variável não inicializada, ele não detectou, não gerou um erro em tempo de execução, porque esse não é uma das funções do BSAN. E aqui ele também detectou o erro do ponteiro nulo, só que ele considerou esse erro tão grave que ele parou a execução do resto dos testes. Então, esse foi um exemplo bem fácil de como o BSAN pode ser usado, e é muito simples. Por isso que recomendamos eles, pela simplicidade e pelo fato de já ser nativo do GCC. Lint, Secure Programming Lint, é uma ferramenta de análise estática para programas em linguagem C. Ele verifica o código sem executar o programa, detectando possíveis erros como variáveis não inicializadas e variáveis não utilizadas, uso incorreto de ponteiros, problemas de memória e divisão por zero. O sprint é simples e leve, difícil de instalar e de usar e não precisa ser configurado. Instalar o sprint no Linux é bem fácil. Basta rodar esses dois primeiros comandos aqui, como eu vou fazer agora. Simples assim. Para verificar se foi instalado mesmo, basta rodar esse comando aqui. Se isso aparecer, deu tudo certo. Agora, para mostrar o funcionamento, eu deixei esse código de exemplo separado. Aqui temos alguns erros. Por exemplo, esse erro de ponteiro inválido, porque esse ponteiro é de uma variável local e não pode ser utilizado fora da função. E ele é retornado pela função. Mas aqui embaixo temos uma variável não inicializada, que esse x foi utilizado sem ter sido declarado um valor para ele. E temos também a variável z não utilizada, que foi declarada com um valor, mas não foi utilizada posteriormente. O Sprint deve detectar todos esses erros. E para usá-lo, basta rodar esse comando aqui. Como podemos ver, o Sprint apontou todos esses erros que eu mencionei. Aqui o erro de variável não utilizada, o erro de variável não inicializada e aqui o erro de ponteiro inválido. Apesar de ser leve, gratuito e open source, não recomendamos o Sprint de modo geral, por uma questão de acessibilidade. O Sprint não é simples de ser utilizado no Windows e nem no macOS, mas em ambientes Linux ele é uma ferramenta poderosa. Ajuda a detectar erros comuns e vulnerabilidades antes da execução de maneira simples e fácil. É fácil de instalar e de utilizar.